Paternidade. O texto de Romanos 8,16 diz assim: o Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, pai e filhos. Nossa história é um misto do passado e que por tantas vezes se faz presente, pois a influência, as características e as ações de nossos pais estão presentes em nossas vidas. As marcas e impressões se fazem visíveis em nossa personalidade. São as heranças emocionais. Elas podem ser boas ou más, podem nos impulsionar ou paralisar e destruir. Tem uma história interessante, que é a história da verruguinha. Lembro-me de um sinal que apareceu bem aqui no meu olho e que de certo modo me causou um receio ao julgar que poderia ser algo que desenvolveria e prejudicaria a minha visão. Procurei um médico especializado que falou que não era uma coisa assim tão extraordinária e que eu deveria ter outras marcas, outros sinais como aquele no meu corpo. E realmente havia. Mostrei-lhe um sinal bem debaixo do meu braço que era igual ao do meu pai e que todos os homens da minha família tinham. O médico disse que todo filho tem características genéticas iguais às de seus pais. E eu também tinha tais heranças em meu corpo. Agora, existem certas heranças que não são tão claras e evidentes. São heranças emocionais, que por vezes nossos familiares nem sabem que produziram na nossa vida. E nós mesmos nem percebemos como elas foram construídas. Mas os resultados são evidentes e elas estão lá. Um breve testemunho. A minha ida ao Evangelho teve alguns motivos. O principal era a sede da minha alma, por algo que correspondesse às questões da vida e da minha espiritualidade. Eu já tinha muitas angústias em relação à vida e sua finitude, e minha alma precisava de respostas, e eu não as encontrei em lugares, religiões que eu havia buscado. Havia em minha consciência muitas questões morais sem respostas. Essa sede fora agravada por problemas familiares que me destruíram emocionalmente, mesmo sem que os meus pais entendessem que estavam provocando. Na minha interpretação de adolescente, eu fui criado numa família sem uma boa estrutura familiar, com constantes brigas de meus pais, construíram assim um ambiente interior de medo e insegurança. Em meio às questões interiores e crises exteriores, eu não achava sentido na vida. Dentre muitas buscas, o Evangelho de Cristo foi a única resposta que saciou completamente e me trouxe esperança. Dessa família desestruturada, herdei as principais características sociais, culturais e morais. Como eu falei da herança genética, eu também herdei uma herança sociofamiliar e não tinha força para impedir a reprodução dos males daqueles que foram herdados desses meus ascendentes. E isso era a minha maior frustração. Nos relacionamentos, há muitas crises pelas heranças herdadas de nossos pais. Como percebi isso? Numa palestra para pais, me caiu a ficha. Percebi quanto tenho de meus pais, quantas falhas há em mim e que são as mesmas que eram deles. É visível o quanto me pareço com eles. E pior, que há tantas coisas que desaprovava e que hoje eu faço. Isso gera frustração. Lamento de forma constante não conseguir ser diferente. Ou, melhor, apenas reproduzir o que me foi dado, sendo exemplos positivos ou negativos. Agora, o cristianismo nos apresenta algo extraordinário. É o rompimento ou a reconstrução dessas heranças emocionais quando somos adotados por Deus e nos tornamos seus filhos. Logo, se fomos regenerados pelo poder do Evangelho em Cristo, qual a natureza deve prevalecer em nossa vida? A herdada de nossos pais ou a nova natureza dada por Deus? Segundo a Bíblia, o novo nascimento trouxe uma realidade nova e absoluta, com resultados extraordinários. Contudo, mesmo com certeza absoluta de uma mudança no nosso interior, eu lamento não conseguir reproduzir de forma mais rápida os resultados praticados dessa nova vida. Pois ainda que, no instante da regeneração, essencialmente sejamos filhos de Deus, nosso caráter está sendo formado e reconstruído como esse novo ser, e isso é processual. A esse processo podemos chamar de renovação da mente ou desmundanização. É um processo operado pela palavra e pelo Espírito.
A palavra é um agente transformador de Deus, é o instrumento que ele usa. O restante são apenas metodologias humanas. Somente o Espírito e a palavra produzem frutos permanentes. Qual é a atitude daqueles que são inconformados como eu, de não conseguir agir plenamente como esse novo ser, esse Filho de Deus que foi regenerado? Penso que primeiro temos que seguir no processo, não aceitando o mal que está em nós, mas buscando nos despojar do velho homem e renovar o espírito em Deus e em sua palavra. Em segundo lugar, nos revestir desse novo homem Cristo, dessa nova vida, tendo Cristo como exemplo e nosso mestre. É o desafio da vida, assumir nossa humanidade falha, mas ser inconformado com esse velho homem que parece nos acompanhar frequentemente, esperando apenas uma oportunidade ou ocasião para se manifestar. A verruguinha é aquele sinal que eu falei, é uma herança biológica, mas acima desta filiação humana, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, busquemos o revestimento desse novo homem, daquele que vive para a justiça em santidade. Vivamos a esperança do cumprimento da promessa do Pai Divino, e uma delas é a de que aquele que começou a boa obra em nós há de levar até o fim o que ele começou. Ser filho é uma questão de identificação com Deus, nosso Pai. É ter a identidade dele em nós. Isso só ocorre quando Cristo vive completamente em nós. Gosto do exemplo dos discípulos que viviam em Antioquia. Eles foram chamados lá cristãos pela primeira vez. A ideia é bem simples. Os discípulos se tornaram tão parecidos com seu mestre que passaram a ser conhecidos como cristãos. A identificação com o Cristo foi tão profunda e absoluta que foram considerados pequenos cristos. O conceito do que eles acreditavam os absorveu, tomou tanta natureza deles que deixaram de ser quem eram e se tornaram semelhantes a Jesus Cristo, ou seja, cristãos. É uma identificação tão profunda com Jesus que ele passa a viver em nós e nós passamos a viver nele. O entendimento da paternidade é um convite a vivenciarmos a realidade espiritual, a uma identificação com Deus através de Cristo. É uma nova realidade, é o reino de Deus se manifestando na minha e na sua vida. Você já é um filho de Deus? Se não, tem experimentado as mesmas coisas dolorosas que eu vivenciava? O que te impede de receber Deus por Pai ainda hoje? Basta dizer, eu aceito esse amor e Ele virá até você. Essa reflexão é pautada no livro Reflexões do Aprendiz. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição ou simplesmente comprar o livro impresso. Pode fazer contato conosco. Eu convido você a curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal e assim você vai estar nos auxiliando. Deus te abençoe.